Olá, estamos iniciando mais um podcast Diálogo Aberto e é com muito prazer que nós cumprimentamos os nossos telespectadores da TV Assembleia e hoje eu recebo com muito carinho aqui esse baluarte da comunicação, Alessandro Lubiana. Nós vamos falar sobre a importância da imprensa para a democracia e a sociedade, claro, dentre outros assuntos. Mas antes, deixa eu apresentar o Lubiana. Ele é jornalista, é escritor. Olha, o currículo desse homem é grande demais aqui. É jornalista e doutorado em educação pela Universidade do Vale do Itajaí, mestrado em gestão e desenvolvimento regional pela Universidade de Taubaté, especialista em liderança corporativa pelo Centro Universitário Fundação Assis Guga, FAG, e também direção em comunicação, publicidade e tantas outras coisas. Vamos saber tudo isso aqui nesse bate-papo. Lubiana, que prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Obrigado, Edivaldo. Obrigado aos telespectadores. É um prazer poder estar aqui com você, dialogando, conversando um pouquinho. Muito bem. Lubiana, vamos começar a falar sobre a sua carreira na comunicação, para que as pessoas te conheçam. Edivaldo, Como que tudo começou na nasceu comunicação? realmente de um sonho. Eu Uhum. morava no sítio, filho de agricultor, e lá na linha 203, distrito de Ouro Preto do Oeste, chamado Rondominas. E aí eu sempre tive o sonho, ouvindo rádio, e aí eu cresci imitando o radialista, falando no microfone como se fosse um pedaço de pau, como se fosse um microfone, essas coisas, né? Coisa da roça, né, da área rural, né. Exatamente. E aí, você vê como é que são as coisas. Na época, eu até conto essa história, vou rapidamente. Uhum. O Fábio de Souza, jornalista, radialista que você conhece, tinha um quadro chamado Fábio de Souza por um Dia. E aí eu escrevi uma cartinha e fui lá. Aí eu conheci os estúdios da Rádio Alvorada, participei do programa dele, e aí, meu amigo, foi uma cachaça. De lá pra cá, eu entrei para o veículo de comunicação rádio, depois televisão, site, jornal, busquei formação, estudei, me formei em jornalismo e depois fui buscando as outras especializações e cheguei aqui, E aos 43 anos. você tinha um programa de grande audiência e você era como é que eu vou dizer aqui, você era uma voz da sociedade em Ji-Paraná, né, Lubiana? Naquele tempo eu fazia um jornalismo bem combativo, vamos dizer assim, Uhum. bem. E aí isso durou por um tempo, ali uns 5 anos, e depois eu decidi para outro caminho. Isso tem um peso, isso tem. Fazer jornalismo no Brasil é caro, é caro. Não é. Tirando as grandes profissões ali, os grandes jornalistas, custa caro. Já que você tocou nesse assunto, já vamos entrar então nesse assunto, porque na verdade nós vamos falar sobre a importância da imprensa para a democracia e a sociedade. Qual é o papel fundamental da imprensa em uma sociedade, não sei se democrática? Edivaldo, eu penso o seguinte: tem vários papéis. Por exemplo, a função que eu estou, que você está, nós fazemos comunicação institucional, comunicação governamental. Qual é o nosso trabalho, a nossa missão? É explicitar aquilo que muitas vezes não tem espaço na mídia. A gente precisa levar as coisas boas da Assembleia Legislativa na casa das pessoas. As pessoas entenderem o que está acontecendo no parlamento. Então, quando a gente está na prefeitura, quando eu exerci o cargo lá de superintendente de comunicação da prefeitura, o meu papel era fazer com que as pessoas soubessem os melhores horários de atendimento, as vagas nas escolas, as ações da prefeitura. Então, meu papel ali, ele era explicitar as coisas boas do município e gerenciar crises de coisas ruins que poderia acontecer, né? A Covid foi uma grande crise, Foi. né? Agora, o papel, por exemplo, de um apresentador de TV, quando você Uhum. está lá na televisão, na Rema, qual é o papel? O papel é às vezes, de denunciar, às vezes de mostrar coisa boa, às vezes de mostrar o buraco na rua que não funciona. Aí é o outro lado da coisa, né? E no Brasil isso ficou complicado agora, quando polarizamos esse problema político no Brasil. A imprensa ficou meio que confundindo os papéis, ficou difícil encontrar o lugar realmente para a Na imprensa. verdade, Lubiana, tudo isso que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil, a impressão que eu tenho é que a culpa é da própria imprensa, concorda comigo? Eu acho que parte é. Porque a imprensa abriu espaço para É. isso, e aí foi acontecendo, e hoje nós temos liberdade no Brasil, Lubiana? Ô, Edivaldo, na verdade, isso que a gente vive no Brasil, isso vive no mundo todo. A gente tem uma impressão de que isso é coisa do Brasil. Se você for nos Estados Unidos, a guerra é a mesma. É um setor da sociedade que briga com a imprensa,
com a cultura, com o cinema, tem os progressistas, tem os conservadores, isso existe no mundo todo. Só que lá nos Estados Unidos tem 2 partidos, aqui tem 10, 20. Eu acho que nós temos liberdade sim no Brasil. Eu só acho que nós estamos confundindo os papéis, né. Claro que tem um exagero do STF, isso é Uhum. fato, a gente não pode deixar de reconhecer o exagero que o STF está fazendo em relação a essa questão de controlar muita coisa. Isso é um fato, isso é uma realidade. Mas daí tem 2 coisas que é mentira no Brasil que as pessoas falam. A Uhum. primeira coisa, que foi golpe o 8 de janeiro, isso é mentira, Certo. não foi golpe. Foi golpe, Edivaldo? Não, Uai, não. o autor do golpe deixou o poder. Se Sim, fosse golpe, ele teria dado no poder. sim. Ponto. Isso é uma mentira. A outra mentira que conta é que nós vivemos numa ditadura. Mentira também. A gente xinga um juiz, a gente tem consequência. Sim, Você claro. vai preso, você vai responder, mas você xinga. Ditadura você não xinga. Ditadura você não critica o STF. Ditadura você não critica o Bolsonaro. Ditadura você não critica o Lula. Ditadura é bem diferente do que nós estamos vivendo. Agora, claro que nós estamos vivendo um momento tensionado, claro, isso é Agora, verdade. Lubiana, hoje, por exemplo, com as redes sociais, com advindo dessa loucura de informação rápida, ágil, como selecionar uma notícia para saber se ela é falsa, se ela é verdadeira? Como é que a pessoa pode fazer isso? Como fazer isso? Eu acho, Edivaldo, que com a tecnologia, ela nos ajuda a fazer. Ela te dá essa pulverização de notícias, mas ela mesma ajuda você a fazer. Que é o seguinte, você no celular, primeira coisa, rede social não é veículo de comunicação. Então a notícia Uhum. que você recebe no WhatsApp, ela não é fruto, você pode até consumir ela, mas você tem que checar. O WhatsApp, o que você recebe no WhatsApp, 90% é mentira. Olha, 90% que você recebe no WhatsApp, ou é o grupo do Lula que montou e mandou pra você, ou é o grupo do Bolsonaro. É 2 grupos no Brasil. Claro, o que você recebe no WhatsApp, meu amigo, ou é o grupo do Lula, a esquerda, ou é o grupo da direita que montou e mandou pra você. Quer um dado? Pix. A história do Pix. Outra coisa, que paga salário pra bandido que é preso. Essas fake news, essas montagens, elas são fruto de formação de grupos. Grupos que montam e mandam isso. Nós temos que combater. Eu tenho uma pergunta para você. Nos Estados Unidos, Uhum. o Trump e o Biden, os 2 governos, obrigou a plataforma ser vendida, o TikTok, ser vendido, Uhum. porque é da China. Por que que no Brasil eu tenho que aceitar uma plataforma americana que faz o que ela quiser e ela só tira um produto do ar se ela quiser? Nem se o STF mandar, ela tira. Aí, Edivaldo, a sua esposa foi ela foi agredida criminalmente, teve fotos, montagens, eh, e publicaram na rede social. Você vai depender da vontade de um cidadão que está nos Estados Unidos de tirar ou não. É verdade. Então essas coisas é óbvio, gente, nós precisamos evoluir para isso. A gente não pode controlar a fala, mas as ações têm que ter controle. Você não pode o Edivaldo não pode nunca ser tolhido de falar. Agora, o site, o Twitter, o Facebook, o Instagram tem que ser proibido de fazer certas publicações e se fizer tem que tirar, porque ela agride. Você sabe o que eu vejo, Lubiana? Nesse momento, esse momento tenso que a gente está vivendo, eh, alguns políticos estão também dando muita voz para a rede social e esquecendo um pouco o âncora dessa notícia, que é a imprensa. Que é o que checa, Que é o que checa, ou que é o que que faz com deveria. verdade, ou que pelo menos deveria É, buscar essa informação para exato, trazer a informação verdadeira. exato. Por exemplo, tem políticos no Brasil que eles esqueceram, eles tratam a imprensa como se fosse nada, a imprensa não é nada, eu agora tenho minha rede social, vou fazer tudo pela rede social. E é um Ele acha dano, que né. está bonito e daqui a pouquinho ele cai igual uma abóbora, porque na verdade a rede social você pode falar o que você quiser. Rede Sim, social até papagaio fala, quero ver exato. se é na realidade o que está fazendo, né. Exato. E assim, Edivaldo, a imprensa nos Estados Unidos ela é um pouco mais clara, porque lá é permitido a imprensa ter lado. Na eleição, o jornal, o New York Times, ele declara apoio a um candidato. O Washington Post declara apoio a um candidato. É permitido. Então, eh, no Brasil, o que você tem? A imprensa ligada à esquerda e a imprensa ligada à direita. Significa que uma está mentindo, a outra não? Não, não é. É que a notícia tem viés.
Por exemplo, a questão do aborto. Se for dado por um jornalista de direita, tem um viés. Se for Uhum. dado por um jornalista de esquerda, tem outro. Entendeu? Então, assim, não é que é mentira. A gente tem que aprender a entender o viés da notícia. Por que que a notícia ela tem um lado. A notícia tem lado, sim, senhor. Você não vai ver a Record falando mal do Edir Macedo e não vai ver a Rede Vida falando mal do Papa. Tem essas coisas, cara. É assim que funciona. A gente tem que ter discernimento. Essa coisinha que a gente aprendeu em faculdade, que é imparcial, isso é mentira. Nós somos Quando parciais. sai do banco da faculdade fala: "Vou mudar o mundo, Não agora é vai a hora", mudar muda nada. nada. O que a gente tem que fazer é checar a informação. A gente tem lado. A gente tem lado. A gente carrega isso ao longo da vida, né? A gente pode mudar, a gente pode transformar. Hoje eu posso ser de esquerda, mas eu posso ser de direita, eu posso ser de direita, eu posso ser de esquerda, posso cansar dois e ser do centro, né? É isso. A gente pode mudar, a vida é assim, né? Mas a imprensa tem lado, sim. Eu vejo isso assim, fico observando a própria imprensa, os canais de televisão, as redes de comunicação também fizeram para que isso acontecesse. Quando dizia assim: "Não, esse artista é meu, ele não pode participar lá". É, Hoje você vê, por exemplo, o SBT abrindo as portas para quem era da Globo, por é. exemplo. Eu acho que essa coisa que estamos vivendo hoje, esquerda-direita, Lubiana, eu queria que você falasse do seu ponto de vista. Isso tem atrapalhado a nossa nação? Tem. E assim, Edivaldo, eu já votei nos dois lados, né? Eu já tive a experiência de votar nos dois lados. Eu caminho hoje para um centro mesmo, assim. Eu acho que hoje a gente tinha que o pro bem do Brasil, eu acho que eu vou até falar uma coisa que eu nem sei se eu devia partidariamente falar, eu acho que não é bom para o Brasil nem o Lula e nem o Bolsonaro. Acho que a gente tinha que ter o Tarcísio ali na direita, que é um cara, inteligente, fazendo excelente governo, e a esquerda tinha que colocar um outro lá, o Alckmin, qualquer outro, também para disputar a eleição. A gente precisa de renovação, nós estamos cansados disso aí. Eu acho que tem que renovar. É a sensação que eu tenho. Agora, o Brasil tem uma coisa. Você vê que nós somos governados pela esquerda e pela direita. Uhum. A esquerda falava que nós íamos ser fascista, que a direita ia transformar o país num fascismo. E a direita fala que a esquerda ia transformar o Brasil na Venezuela. E nada disso aconteceu. Você sabe por quê? Porque nós temos o centro. O centro é o divisor. O Lula não fez o que quis com o Brasil e o Bolsonaro não fez o que quis com o Brasil. Por quê? Porque nós temos um centro que equilibra. Então aqui o Congresso, a Venezuela, o Congresso é todo do governo. A justiça é toda do governo. Hoje no Brasil nós temos equilíbrio. Veja bem, os dois lados já governaram e nenhum deles foram ao extremo. Nem a direita foi ao extremo e nem a esquerda foi ao extremo. Bom, Lubiana, no seu livro, estou vendo aqui 2 livros, que aliás nós vamos falar dele, a internet como ferramenta de desenvolvimento na Amazônia. Falando sobre a internet, e você fez aqui um livro. Fala pra gente por que esse livro, como e o que te levou a fazer esse livro? Eu fiz mestrado em desenvolvimento regional na Hum. Unital em São Paulo. E eu pesquisei o distrito de Calama, as dificuldades de Calama. É um distrito que fica a 200 e poucos quilômetros daqui, só vai de barco, não tem estrada. Mais próximo do Acre. E ele é em meio à floresta amazônica. Uhum. Ele é na direção do Amazonas aqui. Indo para o Maitá, mas não vai de carro, né? Então, o que acontece? Esse livro aqui, ele é um resultado de um estudo sobre como que aquele distrito isolado, quando que ele teve acesso à internet? E o que que a internet transformou naquele distrito? Então, por exemplo, ele foi ter acesso à internet de 2013 a 2015, por ali. E eles não tinham banco, não tinha nada, não tinha o dinheiro ali era em espécie ou era troca. Então, isolou aquele distrito. A internet veio para desenvolver a Amazônia. Eu acredito, eu tenho essa convicção de que aldeias indígenas estão mais desenvolvidas, que comunidades como Calama, elas se desenvolveram melhor, o comércio melhorou, a vida das pessoas melhoraram com a chegada da internet. É a conclusão que eu chego no meu estudo. Ok. E aí tem o outro aqui, que é a educação mediada por tecnologia, também na Amazônia. Aí é o resultado do meu doutorado, que eu fiz pela Univale em Santa Catarina. Eu pesquisei a educação mediada por tecnologia, porque é uma sequência do meu estudo do primeiro. Uhum. Nesses lugares vivem pessoas. E elas estudam como? Como é que elas têm acesso? Lá tem professor de química, de física. Lá tem 800 pessoas. Você acha que num lugar de 800 pessoas vai ter um professor de matemática, química, física, biologia? Se nem aqui em Porto Velho as escolas oferecem professor para Uhum. cada área. Então, como é que elas estudam? A educação mediada por tecnologia foi uma saída, é uma saída encontrada para entregar educação de qualidade, porque o professor aqui
especialista aqui, ele dá aula para um monte de escolas que estão conectadas no chat, respondendo, dialogando, conversando. Então, eu aponto nesse estudo aí que é uma iniciativa que precisa de mais investimentos, porque a gente precisa de mais escolas mediadas por tecnologia. Não é à distância, porque o aluno tem que estar em sala de aula. Ele tem que estar lá sentadinho na sala de aula e tem que ter um professor aqui. Então não é um IAD, é uma mediação tecnológica. Então eu defendo esse modelo de educação para comunidades isoladas. Ok, vamos falar um pouquinho agora do parlamento. A importância da imprensa para o parlamento, você que, já esteve aqui na casa, volta agora como superintendente, de comunicação, a convite do presidente Alex Redano. Fala para gente da importância da imprensa no parlamento. Eu acho que tudo que se faz aqui, os 24 deputados, é pensando, em como atender a sua base, o seu eleitor. Eu acho que esse é o grande objetivo de cada deputado aqui. Então a imprensa, ela tem um papel importante, que é levar essas informações. Eu preciso facilitar, na posição que eu estou, o acesso às informações da imprensa. Você teve a oportunidade aqui de colocar esse canal no ar, Uhum. de ter uma rádio, ou seja, o parlamento rondoniense ele está avançando para transparência. A última gestão, por exemplo, do presidente Marcelo Cruz ganhou selo de transparência, o Redano também. Então eu vejo que nós temos que facilitar o acesso da imprensa à informação. É o nosso papel facilitar esse acesso à informação. Ô, Lubiana, como lidar com tudo isso? Porque a imprensa, eu me lembro que um tempo atrás você lidava aí com 3, 4 veículos de comunicação numa cidade. Hoje é inúmero. Como lidar com isso tudo? Eu acho que é saber conviver com as diferenças, e com as opiniões diferentes também, e dar espaço ao contrário. Uhum. A gente tem conversas que a gente não concorda, mas a gente precisa dialogar. É o contraditório, É né? o contraditório. A gente precisa dialogar, Edivaldo. E nessa sociedade de hoje, a gente não quer dialogar. O que que a gente faz? No grupo de WhatsApp, o grupo diz: se eu sou de direita, eu silencio o grupo de esquerda. Eu não quero lá, eu não entro lá, não escuto nada. Se eu sou de esquerda, é a mesma coisa. Eu vou lá e silencio o de direita. A gente não quer ouvir o contraditório. E quando ouve, briga. A gente não, é isso que a gente tem que fazer aqui no parlamento. A imprensa, ela tem opiniões variadas e diferentes, e tem pessoas variadas e diferentes. A minha obrigação é conviver com todos, promover uma harmonia, que no Uhum. final de tudo, todo mundo vai levar informação para a população que está do outro lado. Esse avanço da tecnologia, Lubiana, para o parlamento, como é que você vê? Por exemplo, o trabalho dos deputados, né, com essa base, tendo cada um assessores, independente, publicando o que acha que está certo. Eu acho que a tecnologia, ela permitiu o eleitor ficar mais próximo do parlamento. Uhum. Por exemplo, a gente não consegue falar com um senador, um cidadão aqui hoje não consegue ir lá em Brasília falar com um senador ou achar um senador facilmente aqui. Mas você consegue mandar na rede social dele. Já tivemos vários casos de senador mudar voto, mudar posição pela enxurrada de mensagens que recebeu ali na sua rede social. Eu acho que a rede social ela permite sensibilizar um pouco mais o parlamentar. Agora, tem os riscos que é o que você cita. As pessoas, às vezes, ainda estão se habituando com esse modelo e ainda cometem os seus exageros, os seus erros, as suas. ah, eh, e aí a gente vive um dilema: padroniza ou dá liberdade? É a pergunta. Vamos padronizar? Padronizar significa, às vezes, retroceder. Às vezes significa retardar uma informação. Ou a gente dá liberdade, mas a liberdade tem um preço também, né? Esse é a discussão que a gente faz nesse momento. Ok, nós que fazemos televisão, está quase acabando nosso tempo, mas fazemos televisão, a gente vê a notícia da internet, quando você vai fazer o programa, a notícia já foi, já Já estão foi. sabendo. E aí você precisa se adequar para poder chegar ao teu telespectador de uma forma diferente. Então acho que é todo mundo se adequando, né, Agora a notícia na internet ela é muito superficial. Tanto que quando você vê uma notícia na internet grave, você liga a televisão. para saber. Imediatamente.
A Rússia bombardeou a Ucrânia. Você já vai você já não confia naquela informação ali, porque não é que você não confia, você acha, até acredita que é verdade, mas ela está com poucas informações ainda, e você vai buscar o desdobramento. O que leva uma pessoa a assistir um jornal, por exemplo, da Globo à noite, da Uhum. notícia que ela já viu de manhã? Ela quer a interpretação, ela quer um economista falando, Aprofundamento. aprofundamento. Uhum. Lubiana, muitíssimo obrigado por esse bate-papo aqui no Diálogo Aberto. Muito obrigado. Obrigado, Edivaldo. Sucesso aí na sua jornada. E tenho certeza que a TV Assembleia vai se desenvolver bastante nesses próximos 2 anos aí da gestão do presidente Redano. Parabéns. Que Deus abençoe. Até o próximo Diálogo Aberto.